Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã desta quarta-feira, 12 de junho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Bom, nós começamos com os destaques do Senado, que temos que o Senado aprovou ontem, na terça-feira, o projeto de lei que cria a Política Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. O PL 5.395 de 2023 insere na legislação a chamada Bolsa Permanência de pelo menos R$ 700 a ser paga a estudantes do ensino superior que não recebem bolsas de estudos de órgãos governamentais, além de outros 9 programas em áreas como moradia estudantil e transporte para alunos. O texto vai à sanção do presidente da República. Apresentada em 2011 pela então deputada e hoje senadora professora Dorinha Seabra, do União, a proposta tem como objetivo central garantir a permanência dos estudantes de baixa renda nas instituições federais de ensino superior e nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, até a conclusão dos seus respectivos cursos. Representantes de entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, acompanharam a votação do plenário no Senado. O governo federal já conta com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que também usa a sigla PNAES, criado pelo Decreto 7.234 de 2010, que oferece assistência para moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. O projeto aprovado nesta terça-feira transforma esse programa em lei na forma de uma política mais abrangente e fortalece a sua manutenção. A Dorinha Seabra disse, abre aspas, esse projeto nasceu em 2011 com a vontade e a determinação de criar uma política pública permanente, que não sofra descontinuidade. Nosso principal desafio é a permanência e o sucesso dos estudantes. A criação da Política Nacional vai permitir que institutos federais e universidades possam fortalecer o atendimento ao nosso estudante, fecha aspas. O projeto aprovado nesta terça-feira determina que a Política Nacional de Assistência Estudantil deve ser implementada de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais do ensino superior e das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Conforme o texto, as universidades e os institutos federais de educação, ciência e tecnologia receberão recursos da PNAE proporcionais, no mínimo, ao número de estudantes que se enquadram como beneficiários da Lei no 12.711 de 29 de agosto de 2012, admitidos em cada instituição. Apesar de o projeto ser majoritariamente voltado às instituições federais, havendo disponibilidade orçamentária, a PNAES poderá também atender por meio de convênios estudantes de mestrado e doutorado dessas instituições ou estudantes de instituições de ensino superior públicas gratuitas de estados, municípios e do Distrito Federal. Outro destaque é que o Senado Federal analisa projeto de lei que visa anular a possibilidade de sigilo excepcional de 100 anos previsto na Lei de Acesso à Informação para dados considerados sensíveis, frequentemente utilizados por governantes e órgãos de Estado. A proposta também estabelece que o presidente da República, o vice-presidente, ministro do Estado, ministro do Supremo e o procurador-geral da República poderão ser responsabilizados criminalmente caso se recusem a fornecer acesso legítimo a informações de interesse particular, coletivo ou geral. Do senador Carlos Viana, do Podemos, a matéria muda a Lei de Acesso à Informação, anulando o dispositivo que prevê sigilo excepcional de 100 anos, previsto para situações que envolvam dados considerados sensíveis como os de segurança nacional. Para o autor, o mecanismo tem sido indevidamente usado para aplicar a norma em contextos envolvendo informações pessoais que, na sua avaliação, poderiam ser atendidos na classificação do sigilo previstos no artigo 24 da mesma lei, que tem como limite de sigilo 25 anos. Todas as classificações de informação consideradas para negação de acesso serão resguardadas pelo sigilo de 25 anos. Carlos Viana argumenta que a iniciativa busca garantir à sociedade e ao cidadão o direito de obter informações de interesse público que estão relacionadas, inclusive, aos recursos públicos. Para ele, a proposta garante efetividade ao princípio da publicidade e da transparência nos negócios públicos e em favor da cidadania. A proposta ainda acrescenta o dispositivo à Lei de Acesso à Informação para estipular que o Ministério Público acompanhará a aplicação da norma, caso essa vire lei, inclusive no âmbito da Comissão Mista de Reavaliação de Classificação. O texto altera ainda a Lei dos Crimes de Responsabilidade para prever o crime de responsabilidade a quem frustrar ou obstar o acesso legítimo à informação de interesse particular
ou de interesse coletivo geral. O crime de responsabilidade prevê a perda do cargo ou, eventualmente, inabilitação para o exercício de cargo público e inegibilidade para cargo político. A matéria ainda aguarda despacho da Secretaria-Geral da Mesa, que definirá sua tramitação na Casa. São esses os destaques do Senado. O que é que nós temos na Câmara dos Deputados, Lorena? Bom, Analice, olá para você, olá para o nosso telespectador do segundo bloco de notícias. Sobre a Câmara dos Deputados, nós temos que a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, virá ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, dia 12, para debater o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2025. Na audiência com a ministra, os parlamentares também devem debater o processo de revisão de gastos feitos pelo Poder Executivo no orçamento do atual exercício. A reunião está marcada para as 15 horas no plenário 2. O projeto da LDO trabalha com um cenário que projeta déficit zero em 2025, além de estimativa do salário mínimo de R$ 1.502, taxa básica de juros, a Selic, de 6,77% e uma previsão de PIB de 12,4 trilhões de reais. O relator do projeto é o senador Confúcio Moura, do MDB. A vinda da ministra atende à resolução que trata do funcionamento da Comissão Mista de Orçamento. O regulamento prevê que, antes da apresentação do relatório preliminar ao projeto da LDO, será feita audiência pública com o ministro do Planejamento para a apresentação do projeto encaminhado pelo Executivo e a sua discussão com os parlamentares. E agora, outra atualização sobre a Câmara é de uma matéria do jornal o Globo por Gabriel Saboia, que diz que a Câmara aprovou ontem, terça-feira, a urgência para analisar uma mudança de regimento que permite à mesa diretora a aplicação de afastamentos cautelares quando entender que um parlamentar infringiu os limites do Código de Ética da Casa. A votação ocorreu após uma semana conturbada, na qual deputados quase trocaram agressões físicas no Conselho de Ética. Enquanto um deputado estiver suspenso, o mesmo poderá ficar sem mandato e verba de gabinete. Deputados divergiram sobre o tema e chegaram a se manifestar contra a proposta de Lira, que fez um longo pronunciamento a respeito. O presidente da Câmara disse, abre aspas, os acontecimentos da semana passada vêm se repetindo corriqueiramente. Deputados vão às comissões sem terno e gravata para se agredir verbal e fisicamente. Presenciamos cenas no Conselho de Ética que não estão de acordo. A política legislativa receberá uma orientação para que apenas resguarde parlamentares de ameaças externas. Daqui para frente, a polícia legislativa ficará impedida de entrar no meio de parlamentares e quem quiser ir às vias de fato irá. Será dado aos presidentes da comissão um controle mais rígido do trabalho dos parlamentares. O Conselho de Ética será mantido e terá sua autonomia mantida. A única alteração que está proposta é a alteração para casos gravíssimos. Não é o Lira com superpoderes, é a mesa diretora que dará ao Conselho de Ética um ritmo mais célere. O que não pode é tudo continuar desta forma. Fecha aspas. Até o momento, os parlamentares só podem ser punidos após decisão do colegiado. As punições existentes são censura verbal ou escrita, suspensão de prerrogativas regimentais por até 6 meses, suspensão do exercício do mandato por até 6 meses e perda de mandato. Pelo texto proposto por Lira, o parlamentar suspenso cautelarmente pela mesa diretora após quebra de decoro precisará ser julgado pelo Conselho de Ética em até 15 dias, evitando assim que os casos fiquem esquecidos e demorem a ser julgados. Além disso, os presidentes de comissões passam a ter os mesmos poderes que o presidente da Câmara tem para aplicar restrições de falas durante as sessões. Isso é o que nós temos sobre a Câmara hoje, Analice, e o que a gente tem agora sobre o STF. Bom, Lorena, nos destaques do STF, nós temos que está na pauta dos julgamentos do plenário do Supremo, nesta quarta-feira, uma ação em que se discutem supostas omissões do Ministério da Saúde em relação à atenção primária das transexuais e travestis. A matéria é objeto de arguição do descumprimento de preceito fundamental 787, apresentado em 2021 pelo PT, que aponta entraves no SUS que impedirão o acesso desse grupo ao atendimento de saúde. Segundo o partido, pessoas trans que alteraram o nome de registro civil para refletir sua identidade de gênero não conseguiam ter acesso a serviços de saúde que dizem respeito ao sexo biológico. Ou seja, homens transexuais com nome social retificado, mas que conservam o aparelho reprodutor feminino, não conseguiam consultas e tratamentos com ginecologistas e obstetras, enquanto mulheres trans tiveram acesso negado a especialidades médicas como urologia e proctologia.
O PT sustenta que essa situação viola os preceitos fundamentais do direito à saúde, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. O relator, o ministro Gilmar Mendes, concedeu liminar provisória e urgente em 2021 para determinar ao Ministério da Saúde que adote medidas necessárias para garantir o agendamento de consultas do SUS em especialidades como ginecologia, obstetrícia e urologia, independente da identidade de gênero da pessoa atendida. Mendes também ordenou que a pasta informasse às secretarias estaduais e municipais e aos demais órgãos vinculados ao SUS para fazerem as alterações necessárias para garantir esses atendimentos. Na decisão, o ministro destacou a necessidade de garantir o direito ao atendimento médico no SUS, de acordo com o aparato biológico e com as necessidades da pessoa. Ressaltou ainda que o direito social à saúde é assegurado na Constituição Federal a todas as pessoas. O ministro reforça, abre aspas, trata-se de direito universal, igualitário e gratuito, não comportando exclusão em razão da identidade de gênero, fecha aspas. A ação foi levada a julgamento do plenário em sessão virtual, mas o ministro Nunes Marques apresentou pedido de destaque e a discussão foi encaminhada para a sessão presencial. Outro destaque que temos também no STF é uma matéria do Globo por Daniel Gulini e Geralda Doca, que destaca que o Supremo deve retomar hoje o julgamento que discute uma possível mudança no índice de correção do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e integrantes do governo já esperam uma derrota. No Executivo, a avaliação é de que o STF vai confirmar alteração na remuneração das contas a partir de 2025 e a estratégia agora é minimizar as perdas. A ação é o segundo item da pauta de quarta-feira. Até agora, 3 ministros votaram para substituir o atual parâmetro que, na prática, aumentaria os ganhos dos trabalhadores. Na regra atual, valores depositados do FGTS são corrigidos mensalmente pela taxa referencial, mais juros de 3% ao ano. A proposta do relator, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, é de mudar a correção para a mesma taxa de poupança. André Mendonça e Nunes Marques concordaram com essa posição. O governo federal apresentou uma proposta alternativa para que a correção seja pelo menos igual à inflação. O argumento da União é que o FGTS tem função social e que o efeito da mudança seria bilionário. A efeito da estimativa de uma correção pela poupança é de um impacto de 1,295 bilhão em 2025, com alta gradual nos anos seguintes, alcançando 4,409 bilhões em 2030. Barroso, no entanto, não pretende alterar seu voto de acordo com auxiliares. O presidente do STF considera que já fez a concessão possível ao propor que as alterações só passem a valer em 2025. Para 2023 e 2024, Barroso sugeriu estabelecer como regra de transição que a totalidade dos lucros auferidos pelo FGTS seja distribuída aos cotistas. Essa distribuição ocorreu nos últimos anos, mas não é obrigatório. Foram esses os destaques do Supremo. O que nós temos de atualização da Justiça Federal, Lorena? Bom, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, confirmaram decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, que manteve nos cargos Luiz Rosenberg Filho e Rodrigues Roberto, ambos do PDT, eleitos prefeito e vice-prefeito de Missão Velha, município aqui do Ceará, nas eleições suplementares realizadas no ano de 2021. O plenário negou o provimento a recurso que pedia a condenação de ambos pela prática de abuso de poder político. A decisão foi tomada na sessão plenária de ontem, terça-feira, dia 11. Ao votar, o relator do caso, o ministro Nunes Marques, destacou diversos pontos do acórdão do TRE-STE e precedentes do TSE. Entre eles, o fato de que a utilização de um único receituário médico com o timbre da prefeitura não tem o condão de configurar a conduta vedada, tampouco abuso de poder político. O ministro afirmou, abre aspas, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, fecha aspas, o que disse na súmula do TSE número 24. Ele também disse, abre aspas, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos aptos a infirmá-la. Fecha aspas para o voto do ministro Nunes Marques. Sem divergências, o plenário negou o provimento ao agravo nos termos do relator. Mas, bom, do que se trata esse caso? Por meio de ação de investigação judicial eleitoral, a coligação Unidos pela Vontade do Povo visava a condenação de Luiz Rosenberg Filho por abuso de poder político
em razão de uma suposta violação ao artigo 73 da Lei nº 9.504 de 1997. A alegação era de que, no pleito suplementar de 2021, o então candidato teria utilizado recursos do município para angariar ilicitamente vantagens eleitorais ao ter procedido com o atendimento de pacientes utilizando o receituário da prefeitura. À época dos fatos, o médico não era investido de função pública. Ao analisar a ação, o juiz da 16ª Zona Eleitoral julgou a ação improcedente. Posteriormente, o TRE aqui do Ceará rejeitou o recurso da coligação, declarando que o conjunto probatório se resumia a um único receituário médico, sem a devida identificação do paciente atendido. Diante da decisão regional, a coligação recorreu ao TSE. Em decisão monocrática, o ministro Nunes Marques esclareceu que a coligação acrescentou no recurso a alegação de captação ilícita de sufrágio, o que não foi suscitado na inicial. Logo, não caberia apreciação dessa conduta por ser uma inovação recursal. O ministro declarou, abre aspas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, a caracterização do abuso de poder impõe a existência de prova robusta e a comprovação da gravidade dos fatos imputados, sendo capazes de abalar a normalidade e a legitimidade do pleito. Fecha aspas. Assim, a coligação recorreu ao plenário da Corte. E, por fim, uma matéria do jornal o Globo, por Daniel Gulino, fala que o ministro Raul Araújo do TSE aceitou um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Neto e reverteu uma decisão individual que havia condenado os dois por abuso nas comemorações do bicentenário da independência, no 7 de setembro de 2022. Outra decisão colegiada que condenou os dois pelos mesmos fatos segue valendo. Raul Araújo atua como corregedor-geral da Justiça Eleitoral e, por isso, é o relator das ações de investigação judicial eleitoral, tipo de processo que trata de irregularidades em campanhas. Em decisão da semana passada, ele reviu uma decisão do seu antecessor no cargo, o ministro Benedito Gonçalves. Em outubro do ano passado, o plenário do TSE condenou Bolsonaro e Braga Neto a 8 anos de inelegibilidade, por abuso de poder político e econômico no 7 de setembro. Foram julgadas em conjunto 3 ações apresentadas pelo PDT e pela então candidata do União Brasil à presidência, a senadora Soraya Tronic, que hoje está no Podemos. Uma semana depois, em decisão individual, Benedito voltou a condenar os dois pelos mesmos fatos, mas em outro processo contra o episódio que tramita de forma separada e foi apresentado pela coligação do presidente Lula. São alvos desta quarta ação, além de Bolsonaro e Braga Neto, outras 15 pessoas, incluindo o então vice-presidente e o senador Hamilton Mourão, o empresário Luciano Hang e o pastor Silas Malafaia. Entretanto, Gonçalves antecipou a condenação apenas dos integrantes da chapa e o caso segue tramitando para os demais investigados. Agora, Raul Araújo já afirmou que não foi correta a solução adotada por Gonçalves de realizar o julgamento antecipado. O ministro decidiu extinguir parcialmente a ação em relação aos episódios já julgados e mantê-la somente em relação a fatos novos. Isso é o que nós temos sobre a Justiça Eleitoral. Analice, volto com você. Estamos encerrando a nossa participação no segundo bloco de notícias aqui na TV da Transparência. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco para mais informações.